Então, pessoal, formulários em HTML. Vamos lá. Os formulários em HTML, eles são o seguinte. São comandos HTML que a gente coloca na página para fazer com que ela consiga receber dados, informações de quem está navegando nela. Então, o fato de vir aqui, por exemplo, e colocar sei lá, um item aqui, por exemplo, um H1. Vou fazer aqui uma situação aqui com vocês. H1, formulário de cadastro, por exemplo. Formulário de cadastro. Um exemplo, né? Então vamos supor que eu queira fazer um formulário de cadastro. Aí eu vou ter aqui um P, né? Que é um parágrafo. Não, aliás, eu vou ter aqui um P. Aí aqui dentro desse P, nome. Mas espera aí, o que está aqui dentro desse P-nome? E o campo, né? Vamos supor, né? Como é que eu coloco esse campo aqui, um campo de texto aqui? Para ficar um pouco melhor de entender, deixa eu vir aqui para a página e atualizar. Vejam só, deixa eu dar aqui um zoom. Entenda isso, ó. O que eu quero montar é um esquemático onde eu consiga, aqui na frente do nome, ter um campo para a pessoa inserir o nome e depois, no fim do cadastro, um botão para ela fazer o envio desses dados. Então, isso eu ainda não ensinei para vocês. E essa inserção desse botão, ou de qualquer item, ou a maioria dos itens, aqui no HTML é por meio de uma tag chamada input. Então, a maioria das coisas relacionadas a formulário, você vai usar a tag input. Então, ó, você vem aqui, ó, input com IN, tá? Não é com M. Input. E aí, eu tenho que definir o tipo de coisa que eu quero colocar. Então, input é uma tag para inserir algo, inserir campos aqui dentro. Então, é o seguinte, galera, eu vou colocar aqui type. E aqui no type é onde eu escolho os diversos tipos de itens que eu posso pôr. O mais comum é o teste. Input type test, ele é um campo de texto normal. Então, se eu vim aqui salvar e vim aqui atualizar, olha só, agora eu consigo digitar. Então, esse é um campo de texto. Então, sempre que eu precisar de um campo de texto, eu uso input type test. É tranquilo? É, né? Bem sossegado, não é? Então, input type test. Aqui tem algumas outras coisas que eu posso adicionar aqui. Por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro todas. Quantidade de caracteres que vai aceitar, então, max length. Aí vamos supor que eu quero no máximo, sei lá, para ficar fácil da gente testar, 3 caracteres aqui dentro. Aí, na hora que eu venho aqui, ó, atualizo, quer dizer que eu 1, 2, 3. E não consigo, ó, tô apertando, ó, mas não coloca mais que isso. Eu posso colocar aqui, deixa eu lembrar aqui o outro atributo que dá para pôr aqui. Pera aí. Eu posso usar o disable, aí eu coloco true ou false. Se eu usar false, deixa eu ver aqui se vai dar false. Isso, não sei porque tá dando erro, era para funcionar, ele desabilita o campo. Olha lá, desabilitou, ó. Não consigo digitar nada. Se eu colocar true, eu passo a conseguir, eu habilito, né, o campo. Aliás, disable true eu desabilito o campo, false eu desabilito. Ou eu acho que não precisa desse parâmetro, se não me engano.
É isso mesmo. Só de ter ele aqui, ele já funciona, já fica desabilitado. Antigamente tinha que pôr verdadeiro ou falso. Agora não mais. Então adicionei o disable, desabilito esse campo. Max length. Tem como colocar a quantidade de caracteres eu já mostrei. Aqui dentro do campo de texto não tem muita coisa, sabe, para pôr. Tem simplesmente um campo que recebe informação. Eu queria lembrar o nome do código, do comando, que aumenta a largura dele. Tá? Eu estou tentando ver aqui se eu acho. Esse eu não me lembro. Mas eu quero mostrar um esquemático até mais fácil aqui no NetBeans para vocês. E aí daí vem de eu não lembrar isso daqui. Tá? Então vejam só. Tipo de texto, assim que eu ponho. Input type test. Ah, eu não quero um tipo de texto, por exemplo. Vou pôr aqui 30 caracteres. Eu quero fazer sei lá, aqui colocar um combo box para ver se é um radio button, para ver se é masculino ou feminino. Aí eu vou lá, então, abro a tag input, type, radio, encerro aqui. Aí aqui eu vou ter que fazer um esquema para colocar os itens que eu preciso nessa tag. Nessa tag, né? Por exemplo, masculino e feminino, eu vou colocar aqui. Então, eu preciso de colocar as opções, né? Só um segundinho aí, galera. Então, vamos lá. Uso input type rádio. E aqui agora eu vou pôr as opções que eu preciso. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. É que eu tô achando aqui no meu note aqui onde tá certinho um exemplo bonitinho. Por isso que eu tô demorando. Não tô conseguindo achar. Então aqui eu vou pôr além do atributo rádio, eu vou pôr o atributo name, tá? Eu posso usar name. Então, por exemplo, aqui é sexo, tá? E aqui o value. Aqui então o valor dele vai ser masculino. Aí agora aqui eu vou pôr aqui na frente o texto que é masculino, por exemplo, que eu quero que apareça. E vou fazer a mesma coisa para o feminino. Aqui é bem interessante que eu quero mostrar um esquema aqui para vocês que é importantíssimo quando se usa rádio. Feminino. Tá? Então vou fazer aqui, ó. Feminino. Então tá aqui, né? Vou salvar, vamos ver qual que é o resultado aqui. Vem aqui atualizar. Olha só. Perceba que eu seleciono o outro perde a seleção, eu seleciono o outro perde a seleção. Isso se dá porque eu dei o mesmo nome para eles. Se eu alterar esse nome, olha só, eu posso selecionar os dois, porque ele entende que são grupos diferentes. Então aqui no Radio Button, eu tenho que ficar muito esperto com isso, tá? Eu tenho que dar o mesmo nome para os dois para que ele funcione somente para uma opção. Se eu quiser várias opções diferentes, eu dou nomes diferentes. E eu tenho que pôr esse atributo value, porque sempre que a gente for enviar isso daqui para algum lugar, por exemplo, eu tenho um cadastro, né? Um cadastro que eu estou fazendo. Na hora que eu clicar no botão enviar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor que está aqui no value e enviar, por exemplo, para um servidor, ou para algum outro lugar, um formulário e assim por diante. Então, esse value aqui é importantíssimo.
E aqui é um texto qualquer, porque se eu tirar esse texto aqui, ó, daqui da frente e salvar, ele vai ficar somente a bolinha. Então eu preciso ter, ó, o texto para saber o que que é, tá? Então esse daqui é o componente de Radio Button. Aí, indo de encontro com esse componente, eu tenho ainda o Combo Box, tá? Então vamos lá, vamos fazer ele também. Deixa eu só achar aqui no meu computador aqui certinho. Olha só, então o Combo Box ele é um pouquinho diferente. Ele é aquelas caixinhas que insere dados dentro, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Aqui muda um pouco, tá? Eu vou fazer aqui um input. Aliás, o Combo Box não é com input. Tem alguns elementos que vai mudar, tá? Que não é com input. Eu vou mostrar um outro negócio aqui. O Combo Box é com o comando select. Aí eu vou dar um nome, tá? Para ele, por exemplo, cidades. Aqui dentro eu posso dar um tamanho, tá? Quantas cidades vai ter aí? 4, 5 que vai mostrar, não sei, ou posso deixar sem nada. Fecho esse select e aqui dentro eu coloco options. Options são o que vai aparecer aqui dentro. Então, por exemplo, Urânia, Jales e Fernandópolis, por exemplo. Jales, Fernandópolis. Então, aqui, ó, se eu salvar, deixa eu tirar esse size daqui, que isso daqui não é necessário aqui. Se eu salvar, vir aqui atualizar, agora, olha aqui, ó. Eu tenho uma caixinha de seleção. Tá? Então, aqui ainda eu posso colocar aqui assim, ó, para não ficar sem nada, né? Cidades. Por exemplo, aqui escrito cidade. 3 pontos. E aí, na hora que eu voltar para cá, fica melhorzinho. Ah, eu não quero aqui nessa linha, eu quero que pula. Então, /br. Aliás, br barra, né? Ctrl Shift F para identar. Estou salvando. E agora, ó, veio aqui para baixo. Vocês percebem o que eu estou fazendo aqui? Tá ficando fácil de compreender ou tá difícil? Me falem aí. Tá tranquilo para compreender? Percebe que é uma série de comandos que agora insere itens dentro da página? Ah, ótimo, ótimo. Que bom. Professor, Oi. deixa a gente fazer um pouco. Ué, vocês Se- querem fazer? Que eu queria É mostrar bom, né? mais, mas a minha ideia é mostrar mais alguns componentes aqui para vocês e dar uma espécie de trabalhinho, entendeu? Mas se vocês quiserem que eu dê um tempo para vocês fazerem, para mim sem problema. Vocês querem um tempo para vocês praticar aí? Você que manda. Vocês que manda. Explica tudo? Então, para mim, tranquilo. Só faltam, são pouquinhos componentes que tem. Eu mostrei o Radio Button, mostrei o Combo Box, agora mostrei o input, tá? E agora eu vou mostrar o. Falta o teste área, que é aquele campo de texto maior, botão. E eu acho que é só, hein? E explicar para vocês sobre uma tag chamada form. Os principais são esses. Aqui tranquilo, né? Então, ó, esses inputs aqui, ó, eles são para rádio e botão, tá?
Deve ter mais algum componente que dá para inserir com ele que eu não me lembro agora de cabeça, mas no decorrer da aula eu acabo lembrando. Tem o Combo Box, que é com esse cara aqui, com o Select, tá? Vou até tá aqui, ó, vou até comentar aqui na frente para ficar melhor. Combo Box, tá? Aqui então, já dá para saber porque é Radio Button, aqui teste. Ah, sim, aqui eu vi lá que eu coloquei size, né? Aqui eu posso usar também size, tá? Eu tinha esquecido de falar. Por exemplo, size 70. Se eu atualizar, ah lá, ó, aumentei o tamanho. Eu via. Aquela hora eu estava tentando lembrar, não lembrava, é size. Ó. Aí cabe 70 caracteres aqui dentro. Tá? Aqui o Combo Box. Tá tranquilo. Bom, vou mostrar então para vocês aqui agora o checklist. Então, deixa eu pegar aqui o exemplo aqui certinho e aí eu mostro. Checkbox. Então, aqui é o seguinte, só um segundinho. Eu vou fazer então aqui um input type de novo, tá? Então aqui, ó, vou lá input. Aqui foi cidade, né? Foi nome, tá? Então vamos lá. Foi os rádio. Agora aqui então o input é com N, eu não posso esquecer. Input type. E aí eu coloco rádio já foi checkbox. Esse checkbox ele tem que ter um ID, tá? É obrigatório ter esse ID nele. Por exemplo, aqui como eu estou simulando um campus de um cadastro de clientes, por exemplo, então tem nome, sexo já foi, cidade, vou colocar aqui, sei lá, idade. Então aqui ó, vou pôr idade, tá? Idade menor que 18. Menor que 18. Ah, isso aqui seria um checkbox. Aí eu tenho que definir um valor para ele, tá? Então vou definir, por exemplo, 17. Que depende do que eu quero, tá? Aí aqui dentro eu quero pôr um texto, tá? Então vou pôr aqui na frente, por exemplo, menor de idade. Menor de idade. E aí eu posso repetir a mesmo para um maior. O do ID maior aqui. Boto aqui, por exemplo, 18. E coloco maior de idade. Isso daqui vai gerar aquelas caixinhas quadradinhas que você clica e ficam certinho dentro. Quer ver? Olha lá. Menor de idade, maior de idade. Aqui eu estou podendo selecionar dois. Ó. O diferente esse daqui eu posso selecionar dois. Tá? Então tem que ficar esperto com isso. Se eu quiser travar para o cara selecionar somente uma opção, melhor o Radio Button. Se eu quiser que o cara selecione várias opções, melhor o check box. Professor, Se eu pôr. Oi. mas suponho que eu quero. Tem um formulário. Tem 10 opções para a pessoa escolher e eu quero que ela escolha no máximo 7. Ela pode escolher 7. Então, Como que eu travo isso daí, por exemplo? no máximo. Eu utilizo essa mesma ferramenta que você acabou de explicar agora, que é o checkbox. E de alguma maneira eu consigo travar ele. Não, cara, só com HTML você não vai conseguir travar, não. Você vai precisar usar uma lógica de programação com outra linguagem aí nesse caso. Ah, tá. Porque aqui, ó,
Entende que ele não está trabalhando com número de elementos, ele está trabalhando com identificadores. Então vamos supor que você tenha 10 radiobuton. São 10 opções possíveis para a pessoa selecionar, certo? Se eu não posso pôr só 7 com o mesmo nome, porque aí você está descartando 3 opções, não é verdade? Então, neste caso, não vai adiantar você tentar tratar no HTML. Na verdade, o HTML não te dá condições para isso. Aí você teria que fazer uma rotina lá numa linguagem de programação web, seja um JSP, um JavaScript, talvez, que a gente vai ver mais para frente, talvez seja possível fazer com ele, um PHP da vida, para que a pessoa selecione somente 7. Então, tipo, aí você pode fazer isso. Tipo, você vai lá na programação lá, if, vai contando. Cada vez que a pessoa dá um check, por exemplo, você faz um contador e conta um. Ah, então a pessoa clicou um check, dois check, três check no sétimo, por exemplo, trava. Aqueles campos lá, ele dá um disable nele e ele desabilita. Então, por exemplo, daria para fazer numa linguagem de programação. Não sei se você conseguiu compreender a ideia que eu estou querendo passar. Entendi, entendi. Agora, aqui o HTML não te dá ferramenta lógica, né, para isso. Você não tem como analisar quantos o cara selecionou. Você simplesmente tem nomes e itens, né? Então você acaba ficando nessa. Aqui só uma coisa, ó. Mesmo que eu der um nome, ó, vou dar um nome aqui. Vamos fazer um teste. Nome teste. Eu também fiquei curioso, porque. Oh, caramba! Porque, veja só, o que me passou aqui pela cabeça? Se aqui o nome sexo e sexo deixa eu selecionar um só, pode ser que aqui, com dois nome teste, ele deixe selecionar um só também, somente. Vamos testar, mas pelo jeito ele não aceita nem a tag nome. Aqui. Realmente, aqui não tem jeito. Então, fiquem espertos com isso, tá? Usando o checkbox, a pessoa pode selecionar a quantidade que ela quiser de opções. Se você quer travar, usa Radio Button e dá o mesmo nome para os elementos. Lembrando, não é ID, é nome, tá? Não é ID. O ID eu posso usar lá depois para formatar o elemento lá no CSS, se eu quiser. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho como formato botão, mudo cor, faço algumas coisas nisso lá no CSS, tá? Mas por hora eu quero mostrar para vocês os elementos. Então foi o type test, foi o rádio, foi o checkbox, foi o combo box. Agora deixa eu mostrar o teste área. Na verdade, a tag se chama área. Aqui, ó, área. E aí você não era área, era input type, perdão. Deixa eu pegar aqui o exemplo de novo para mim não fazer confusão, como são comandos parecidos. Aí eu não quero fazer confusão para não confundir vocês. Ó, o comando é teste área. Aqui, ó. Tá? Aí eu vou dar aqui para esse teste área, por exemplo, identificador. Isso daqui, só se eu for trabalhar com HTML, tá? Que eu vou com CSS, que eu vou mais usar, porque esse identificador pro formulário não quer dizer nada. O nome, ele é importante ter, tá? Sempre é importante pôr nomes dentro de um teste área. E aqui tem uma coisa muito importante para se fazer, tá? Se eu só fazer isso daqui, do jeito que está aqui, e tentar gerar, ó, primeiro que ele está dando um erro. Por quê? Porque eu abri e fechei uma tag e não coloquei nada dentro. Então, se eu só abrir ela e fazer assim, ó, tá? Se eu só fizer isso e executar, ele não dá certo. Ó, pode ver, ó, ele criou, mas ó, ficou tudo bugado, ó.
Ele entendeu que existe um teste área, mas está bugadão. Então, por quê? Porque ele não enxergou que eu fechei essa tag, mesmo pondo a barra. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, tem que estar assim. E mais, deixa eu pôr aqui um BR para ficar mais bonitinho. E mais, além disso, eu tenho que colocar algumas informações a mais aqui. Aqui, ó, teste área. Por exemplo, digite seu texto aqui. Digite seu texto aqui. Vamos ver qual que é o resultado agora. Eu ainda vou falar sobre mais coisas aqui do teste área. Aguenta aí. Ó, ficou tal aqui, ó. Digite seu texto aqui. Aí eu tenho que vir aqui apagar, tal, e pá, digitar. Mas tá pequeno, tá encostado no outro, né? Encostado no outro é no CSS, que eu cuido disso. Aqui eu vou fazer um quebra-galho e vou colocar outro BR que desencosta. Eu ainda vou adicionar aqui alguns outros comandos. Na verdade, são dois. Um teste área ele tem uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Então, eu preciso definir isso. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, rows, é a quantidade de linhas. Então, vamos supor que o meu teste área tenha 10 linhas para se escrever. E se eu colocar aqui cols, é a quantidade de colunas. Tem 50 colunas. Por que, que ainda está dando erro? Não era para dar esse erro, deve ser coisa do NetBeans. O BR não tá errado? A barra não é no final? Pode ser. Qual você fala? O BR. Ah, não, isso daqui tanto faz a barra ser aqui, não ter barra, como ser no fim também. Assim também funciona, sabe? Não tem a ver, ó. Tá dando erro aqui, ó. Entendeu? Aqui ele aceita dos três jeitos. O mais correto é assim, na verdade. Mas ele montou de toda forma. Eu arrisco dizer que esse erro está acontecendo por causa do NetBeans, ó. Porque clica aqui, ó, ele fala, ó, a declaração nome do atributo teste área. Declaração nome. Bom, foi. Será que é porque não fechou o teste área? Não, fechou, ó, tá aqui, ó. Tá fechado. Então deixa. Mas eu cliquei ali no negócio ali, deu certo, ó, já sumiu. E tá funcionando. Na verdade, o que tem que mostrar é isso daqui mesmo, ó. Ó, um teste área. Aí vamos supor que você não quer que apareça esse texto aqui, né? Você pode apagar aqui, ó. Deixa sem nada, mas deixa o teste área aberto e fechado. E faz assim, ó. Ele continua aqui, ó. Posso digitar a mensagem que eu quiser aqui, ó. E ele funciona, tá? E o último item que é bem interessante é o botão, tá? Só que o botão, ele trabalha vinculado a um formulário. E a gente ainda não criou aqui um formulário. Aí você vai falar, como não, professor? Olha o tanto de itens de formulário que você fez, né? Campo para inserir nome, radio buttons, campo para selecionar um monte de coisa, as idades, até um teste área aqui você colocou, e aí não tem um formulário ainda. Eu coloquei itens de um formulário, só que eu não declarei para o meu HTML que esse formulário existe. Então eu tenho que abrir aqui uma tag chamada form. Tá? E essa tag eu vou fechar sempre no fim do formulário. Então, barra form. Isso daqui que gera um formulário, que diz para o HTML que isso daqui, tudo que está aqui dentro são componentes de um formulário e que na hora que eu for clicar em um botão, alguma coisa vai acontecer com esses dados. Tá? Então aqui, o primeiro botão que eu tenho para mostrar para vocês, ele é feito por meio da tag input também, é o botão submit. O submit é um tipo de botão que pega as informações e manda para algum lugar. Então você vai fazer um type, o tipo é submit. Professor, não é button? Não, é submit. Presta atenção, ó, que na hora que eu
Eu ainda não coloquei texto, né? Mas na hora que eu atualizar aqui, ó, ele por padrão, mesmo sem pôr que texto eu quero que tenha no botão, ele cria um enviar, ó. E mais, ó, eu vou preencher aqui algumas informações, ó. E olha aqui na minha URL, na hora que eu clicar em enviar, ó, ele colocou ó, sexo feminino, cidade, Jales. Então, quer dizer, ele está pegando esses itens aqui tentando enviar via URL, tá? Aí aqui eu tenho que dar uma ação normalmente para o meu formulário. Existem dois tipos. Essa ação é para que lugar vai o meu essas informações na hora que eu clicar no submit. Então vamos supor que eu tenho uma página lá em PHP que vai pegar essas informações aqui e vai inserir no banco de dados. Então aqui essa ação vai ser, por exemplo, o nome da página. Por exemplo, página.php. Tá? Aí na hora que eu clico aqui em submit, ele pega tudo que foi preenchido aqui e envia para essa página via URL. Só tem um problema aqui. Não existe essa página PHP. Então, na hora que eu fazer isso, ó, ele dá página não encontrada. Porque se você olhar aqui a URL, ó, ele está tentando pegar ela, mas ela não existe. Eu não criei ela. Professor, você pode explicar para mim de novo como funciona isso? Posso sim. Vou refazer, tá? Vou refazer e explicar certinho. Olha só, galera. Tudo que eu tenho aqui, inclusive essa tag aqui, que é a do botão, são componentes de um formulário. Tá? O que é um formulário? Tudo que alguém insere uma informação e que o site da internet consegue pegar para algum fim. Então, por exemplo, um cadastro de cliente, um e-mail que você vai mandar, normalmente são componentes de formulário que compõem um e-mail, e assim por diante. Então, você está montando uma tela aqui que seja de cadastro, por exemplo, no meu caso. Então, estou mostrando os vários componentes de cadastro que existem. O problema é que até agora eu mostrei para vocês somente componentes de um formulário. Visualmente, beleza, tá aqui esses componentes, ó. Tá aqui certinho, tá funcionando. Inclusive, eu posso pôr um BR aqui para pôr essa input aqui para baixo. Agora, o problema é o seguinte. Eu tenho que dizer pro meu HTML que isso daqui é um formulário. Porque na hora que eu for trabalhar com outra linguagem de programação web em conjunto com o HTML, eu preciso enviar essas informações para essa linguagem tratar. Então, para isso, existe a tag chamada form. Tá? Essa tag form aqui, que eu coloquei ali, é que faz esse papel de falar que tudo que está aqui entre ela faz parte desse formulário, tá? Então, isso daqui que está aqui dentro faz parte de um form porque está dentro do formulário. Ponto. Agora é o seguinte, o botão submit, ele vai pegar essas informações e enviar para algum lugar. Então, se eu estou com o botão submit dentro de um form, ele vai tentar enviar para algum lugar. Tanto é, ó, tem Urânia aqui selecionado. Se eu só clicar aqui em enviar, peraí, deixa eu atualizar. Aqui em enviar, ó, ele pega Urânia. Não tem mais nada preenchido em nenhum outro lugar, mas Urânia pegou. Então, peraí. Então, ele está tentando enviar para algum lugar essa informação, tá? Tá aqui, ó, na URL, ó. Ele está enviando por método submit, a gente chama, mas isso não cabe a nós agora. O cara que for dar aula para vocês de linguagem de programação avançada para web, Java e assim por diante, vai falar mais disso, tá? Se for eu na época, eu falo mais como isso funciona com vocês. Mas aqui o que vocês têm que entender é que esse botão vai pegar o que tiver aqui e vai tentar mandar para algum lugar. E isso tem que estar dentro de um formulário, tá? E dentro desse formulário, normalmente eu uso uma tag em conjunto com ele chamada ação. E a ação é
para onde esses dados vão ir. Aí normalmente eu vou colocar aqui uma página web que eu criei ou alguma coisa assim. Só isso que eu estava querendo dizer. Mas a gente não vai usar para nossa disciplina essa ação, pelo menos por enquanto, tá? Eu só quero que vocês entendam como é que funciona, tá bom? Aí na hora que eu coloquei lá na ação uma página que não existia, ele deu que a página não foi encontrada. Porque na hora que eu cliquei em submit, ele tentou achar essa página e ela não existe. E essa página web, só por curiosidade, geralmente vai ser, que nem o senhor falou, pode ser uma página em PHP, né, que vai enviar os dados para o PHP ou Java Web. Isso, normalmente essa Beleza. página para onde esses dados vão, normalmente é uma página assim, tá? Tá. Professor, fazendo uma outra pergunta. Ah, Lá no portal da FEF tem aquela lupinha, você já reparou? não, Tem uma lupa lá no canto, se puder entrar aí e ver. vou entrar. Aqui, Tá. aqui, A lupa, isso. Como que eles fizeram isso? Ah, o campo é o edit, porque daí automaticamente já preenche, né? Você percebeu? sim. Já aparecem algumas Não, opções. aqui primeiro tem algumas coisas aqui. Ó, aqui é o campo pesquisar do site, né? Então você tem que entender primeiro que esse botão aqui é um botão que está aqui. Só que ele está disfarçadinho lá com. Provavelmente com Bootstrap isso daqui foi disfarçado para ficar desse jeito, tá? E aí na hora que você clica aqui, ó, ele busca o que está aqui digitado. Então esse botão está vinculado a esse botão, a esse campo de texto, certo? Isso daqui, por mais Ah, que ele sim. estica e volta, é um campo de texto, só que ele está com um efeitinho aqui, provavelmente feito com Bootstrap e JavaScript, para ele fazer esse efeito de expandir e voltar. Tá? E Como assim, que Então, normalmente, isso daqui é um botão com um ícone pequenininho nele e um campo de texto. E aí, na hora que ele clica aqui, ó, por exemplo, quer ver? Ó, vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui, ó, sistemas de informação. Ó, vou clicar aqui para buscar. Olha aqui na URL aqui, ó. Olha aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Tá escrito aqui, ó, search que sistemas de informação. Ou seja, ele fez exatamente o que eu estava falando para vocês. É um botão do tipo submit. Eu cliquei nele, ele pegou as informações que estavam nesse campo e mandou para algum lugar. Provavelmente é uma página em PHP aqui no site da FEF. professor, E essa página fez essa listagem aqui. Oi. como que deixa esse pesquisar meio quase transparente quando clica ele some? Boa pergunta. Inclusive, eu estava tentando lembrar isso. É um nome específico de um comando. Calma aí. Já vou falar para vocês. e outra pergunta, professor, se possível. Hum. Quando você digita no campo do texto, você percebe que tem, eu não sei se é um histórico que ele tem aí. Ah, Digita alguma. por exemplo, No, aqui, né? Por exemplo, ó, eu fiz aqui, na lupinha lá, eu falo. enviei. Aí se eu der 2 cliques, ele aparece de novo. Aparece embaixo, conforme você for digitando, igual na lupa? Nesse caso aqui não aparece, mas o da lupa aqui, né, vai aparecer, né? Ó. Então, isso daí que eu falo. Sabe por quê? Aqui ele tá, como é um site que já está online, num servidor e tudo mais, ele está usando os cookies da internet. Aí fica aqui, sabe os cookies do navegador? Aí fica aqui ativo. Entendeu? No meu caso, não está hospedado nem nada, então não tenho nada. Tá? É o cookie da internet. Isso daqui é próprio do navegador, tá? Isso. Tranquilo? Para ficar o texto daquele jeito. Gente, como é que era? Aguenta aí um minutinho que eu vou lembrar. É muita coisa, cara. É muito código. Calma lá. Se não me engano, vou testar. Chama-se placeholder. Eu vou testar aqui no teste área, tá?
Deixa eu ver aqui. Placeholder. Digite sua mensagem aqui. Digite sua mensagem aqui. Por exemplo, né? Deixa eu... Não. Não é. Calma aí. Deixa eu me lembrar. Era para ser placeholder, sim. Por quê? Eu salvei aqui? Salvei. Placeholder. Digite sua mensagem aqui. É isso mesmo. Estou olhando aqui no exemplo aqui. É exatamente isso. Aí tem aqui o teste área, tem aqui o item. Por que que não deu certo? Vou executar em outro navegador para ver se tem alguma coisa a ver com o navegador aqui. Nossa, nunca abro o Firefox nesse computador, vai levar uma vida. Não. Isso daí que você tá tentando fazer é tipo marca d'água? Exatamente. É aquele Ah, textinho igual aqui, ó, no da FEF, que fica aqui dentro, ó. Pesquisar, ó. Que na hora que clica ele apaga. É exatamente isso. Deixa eu ver se tem aqui um inspecionar elemento, ó. Inspecionar. Não é no CSS que mexe nisso aí? Não, normalmente se mexe aqui. Tem esse atributo aqui, ó. Deixa eu expandir, ó. Value pesquisar. Pode ser value. Deixa eu ver aqui. Mas normalmente era placeholder que usava. Talvez caiu em desuso. Value. Digite sua mensagem. Aqui. Testar, né? Vamos testar. Isso daqui, eu vou mostrar um recurso aqui do NetBeans para vocês. Vocês vão entender por que eu quase não lembro dos códigos, porque é um negócio que depois que eu mostrar esses recursos para vocês, vão falar, poxa, é facinho, não preciso de me preocupar tanto. Então, vamos vir para cá. Não, não é isso. Ó. Continua sem aparecer. Não sei por quê, galera. Era para ser placeholder, para ser muito sincero. Não entendo por que não deu certo. É para ficar a marquinha da água. Vamos tentar no campo de texto aqui, ó. Por aqui, ó, um placeholder aqui, ó. Placeholder, nome. Salvar, vou trazer para cá. Aqui ficou. Então ele não funciona somente com o campo de texto. Somente com o teste área. Só funciona no campo de texto. Mas é Não é, placeholder mesmo. não é porque tem um espaço ali no fechar, Aonde você fala? ali se o senhor apagar aquele espaço ali, aqui antes de fechar a chave fechar. Você fala aqui? Não, mas em cima ali, se eu tirar, não, se eu tirar o espaço em branco ali. Ah, entendi o que você quis dizer. Cara, existe essa possibilidade sim, hein? Bem lembrado. Deixar assim, né? Sim, Não é. Aí, ó. Não é. É que ele não vai funcionar mesmo com o teste área, pelo jeito. Mas aqui a questão do formulário ficou claro, galera, para vocês? Tá de boa, né? E aí tem outros tipos de botão, tá? Esse é o submit. Ele envia dados. Tem o tipo somente button, que ele não faz nada. Ele é um botão sem nada. Ó. Input, type. Ele é um botão sem ação. Button. Vai ver que ele cria o botão também, mas sem nada.
Então, se eu atualizar aqui, ó, inclusive sem nada nem dentro. Aí A ação é nós que temos que aplicar, né? Tudo. a ação é tudo isso, exatamente. Por isso que essa disciplina aqui vem antes das outras, para vocês já chegar lá tendo essa ideia, entendeu? Para o cara que for dar aula não se preocupar com isso. Se eu colocar Valuen aqui, era enviar, né? O outro eu vou colocar aqui cancelar, por exemplo. Salvar. Se não me engano é o Value que coloca lá, cancelar. Tá? E tem um outro tipo de botão, deixa eu ver se eu me lembro dele, que limpa o formulário. Input, type, reset. É esse cara aqui, ó, reset. E aqui, esse cara aqui, ó, deixa eu pôr um value nele, limpar, por exemplo. Deixa maiúsculo mesmo, é só para a gente testar. Vou atualizar, ó. Então eu estou aqui digitando aqui um monte de coisa, eu cliquei em limpar, ó, ele limpa para você. São os mais usados, tá? Do demais é isso. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho como eu trabalharia com isso no NetBeans. E aí eu passo um trabalho para vocês fazerem envolvendo formulário, tá? Então, ó, isso daqui tudo eu fiz na unha, né? Eu vou comentar isso daqui tudo. Vou colocar aqui então um comentário aqui até aqui. Mas ele não pegou, ele pegou esse cara aqui, ó, esse combo box aqui como sendo o fim. Então vou tirar isso. Pronto. Como se isso daqui não existisse. Vamos supor que eu vou fazer esse formulário aqui, ó, na unha. Eu mesmo, usando o NetBeans, tá? Aliás, melhor, ao invés de fazer assim, a gente cria uma nova página aqui, eu trabalho nela. Vê, ó, vou clicar aqui, ó, novo, arquivo HTML, página. Pronto, eu vou trabalhar aqui dentro, é uma página nova, bem melhor pra gente, tá? Então, vamos supor que ao invés de eu digitar, eu quero usar os recursos do NetBeans para fazer. Aí aqui vai de encontro com algumas coisas, né? Teve uma galera aí que estava com problema com o NetBeans para fazer os trabalhos e aí tinha que fazer na unha. Então, aprenda os códigos. É sempre interessante saber os códigos, pelo menos o básico deles para conseguir se virar sozinho, porque se tiver que fazer num bloco de notas, a pessoa ir lá e fazer pelo menos o básico. Então aqui o NetBeans te dá algumas ferramentas para te auxiliar na construção de não só de formulários, mas de várias outras coisas. Se o NetBeans de vocês, assim como o meu, não tiver aparecendo chama paleta aqui do lado, você vem aqui em janela, ferramentas da IDE, paleta, e clica. Olha só, aparece uma paletinha aqui do lado, dividindo aqui algumas coisas, tá? Então, tá vendo aqui que tem uma aba chamada Forms HTML? Então, aqui tem quase tudo que eu mostrei para vocês já. Se eu vier aqui, ó, em Form, eu quero adicionar um formulário aqui para mim começar a pôr as coisas dentro. Olha só, eu clico aqui com o mouse, arrasto para onde eu quero e solto. Vai aparecer essa janelinha aqui. Eu vou escolher a ação, né, que aqui é para procurar uma página, se já existir, para onde ele vai enviar. Lembra que eu estava falando do formulário que tem isso? O método e o nome. Eu vou deixar sem ação e vou colocar assim. Ok, ó, criou form para mim. Automático. Agora eu quero pôr uma entrada de texto aqui. Então eu quero colocar aqui um nome. Aí eu venho aqui, ó, clico em entrada de texto, arrasto para cá e solto. Ó. Ele vai pedir algumas coisas para você. Por exemplo, o nome que vai ter a variável, tá? Então eu vou colocar aqui nome, vou fazer a mesma situação que eu fiz antes com vocês. Nome. Valor inicial, se vai vir alguma coisa preenchido no campo ou não. Então,
Aqui eu posso pôr, por exemplo, digite seu nome, tá? Se é do tipo texto, senha ou oculto, isso daqui eu não mostrei para vocês, mas você muda, esse daqui é password, esse daqui é hidden, se não me engano. Eu mostro aqui, eu faço um de cada para vocês verem. Se ele vai vir habilitado ou desabilitado, ou se ele vai ser somente para leitura e não edição. E aqui a largura, o tamanho que ele vai ter, tá? Então, por exemplo, 30 caracteres. Se eu clicar, olha lá, ó, ele gerou para mim, ó. Input, type test, nome, o valor e o tamanho. Se eu O senhor, para mostrar a paleta, foi em Tools, paletas? Exatamente, ferramentas, paletas, aliás, perdão, janela, ferramentas da IDE aqui, ó, você está em inglês? O seu? Isso. Windows, IDE Tools, Ok, já encontrei. paleta. Se eu vier aqui agora, ó, e executar essa página aqui, ó, olha lá, ó, tá aqui, ó, aqui o campinho de texto. Só que não ficou, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso Chrome, que é melhor. Só que não ficou com aquele... Oh, Deus, calma aí. Tem que executar a página que eu criei, né? Essa página nova aqui não vai adiantar. Tem que executar esse cara aqui, ó. Executar arquivo. Só que aqui, ó, ficou um valor inicial já preenchido nele. Não é um placeholder. Aí aqui eu vou ter que adicionar se eu quiser. Então esse value, ele bota o campo na tela já com algo dentro, tá? Algo que é válido. Beleza, tem os outros tipos que eu falei para vocês. Vamos inserir eles aqui. Ó, vou dar aqui. Espera aí, deixa eu cancelar aqui que eu quero fazer um negócio mais organizado. Aí eu quero falar que aqui é nome, por exemplo. Aí eu vou pôr aqui um textinho na frente. Aí eu vou falar que aqui é senha, por exemplo. Aí para senha eu puxo uma entrada de texto, coloco do tipo senha, coloco o nome senha, não coloco valor nenhum inicial, colocar a largura de no máximo 10 caracteres, dou OK. Aí ó, a única coisa que ele muda, ó, password ao invés de teste. E qual que é a diferença desse campo aqui, ó? Se eu vier aqui atualizar, ó, na hora que eu digitar, ó, ele fica as bolinhas. Então ele fica aquele campo escondido, né, de senha. E tem o outro campo que eu falei para vocês, que é o hidden. Deixa eu ver o que ele faz, que esse eu não me lembro direito. Vou colocar até como teste. Esse eu nunca usei. E aqui vou pôr na frente aqui teste. Mas é para ser um campo oculto. Ele existe, mas não é mostrado, ó. Ó. Mas o campo existe. Se eu vier aqui inspecionar e abrir aqui o corpo da página, ele tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ele existe, mas não é mostrado para o usuário. É um campo de texto escondido. Isso daqui serve para você fazer algumas situações no HTML junto com outras imagens que você queira esconder informações. Oi? Na senha, se eu quiser, tipo, colocar um quadradinho para mostrar minha senha. Quadradinho para mostrar a senha? Tipo, você digita a sua senha e mostrar a senha para você ver se tá certo. Isso aí entra em outra programação, tem que habilitar. É isso daí mesmo. Aquele quadradinho que fica do lado da senha que você aperta para mostrar a senha, aquilo lá é feito por programação. O HTML ele não tem isso. Ele é isso daqui. Entendeu? Aí depois aquilo lá vai ser feito lá, vai gerar o botãozinho, vai pôr lá dentro, aí fazer o evento de clique, na hora que clica ele transforma o que é password em teste. E assim por diante. Ele troca de um para o outro. Porque o password, a característica do password é ser as bolinhas. Tá? E a característica do que mostra a informação é ser teste. Então é um evento que na hora que clica naquele olhinho, ele sai do password para texto e mantém o que está lá dentro. É meio estranho, né? Porque dá a impressão que dá para fazer aqui também.
Aqui também, ó, vou seguindo aqui, ó. Entrada com várias linhas. Ó, se eu vier aqui, ó, e puxar, soltar aqui, ó, nome, texto, valor inicial, digite algo. Por assim. Quantidade de linhas e quantidade de colunas. É o teste área. Olha lá, ó. Ctrl Shift F. É o teste área que eu já tinha mostrado para vocês, ó. 7 linhas, 7 colunas. Se eu salvar, vier aqui, eu fechei, né? Executar. Eu não fechei, tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Igualzinho, ó. Mesma coisa, só não tô pulando linha, ó. Mesma coisa pro drop down. Eu posso criar um drop down. Deixa eu pôr aqui um BR aqui. BR. Só para não ficar muito bagunçado. Se eu quiser pôr aqui o drop down aqui, ó. Por exemplo, ó, drop down é arrastar, ó, eu quero drop down, arrasto onde eu quero, solto, nome, drop. As opções, vai ter de 5 opções. Quantas são visíveis? 1, 2, 3, 4. Depende do que eu quero. Permitido somente uma ou várias seleções. Vou colocar, deixar assim por padrão. Pronto, ó. Tipo drop. Professor, 4. Lembrando que esse drop down é só um segundinho. Ele é diferente do que eu mostrei para vocês. Esse daqui é o select, tá? Esse é tipo drop. Oi. o teste área, como que eu faço, por exemplo, para colocar uma barra de rolagem tanto na horizontal quanto na vertical? Não é você que põe, na verdade. Quer ver? Ó? Vamos fazer aqui um exemplo. Eu coloquei isso, né? Deixa eu diminuir aqui um esquema aqui. Vou criar meu teste menor, só para ocasionar o que você está querendo. Então, ó, vou atualizar aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu teste tá pequenininho, né? Tá com 2 teste área? Tá. Deixa eu tirar esse seleção aqui que vai ficar melhor pra gente ver. Tá aqui, ó. Ó. Vamos digitando. Percebe que ele já tá com uma barrinha? Sim. Então, ó, se eu tirar, ó, a barrinha some. Já sacou, né? Se eu for digitando, ela vai sendo criada. Só que na horizontal, ele nunca é criado. Ele sempre é respeitado o tamanho definido. Para ele, eu não sei se eu tirar a quantidade de colunas e linhas assim, se ele vai criar. Não sei, vamos testar. Mas eu acho que mesmo assim, ó, ele não vai criar, ele vai ter um padrão. Olha lá, ó. Ele só cria na horizontal, ele nunca cria na vertical. Eu nunca vi na vertical, na verdade. Tem? Na realidade, na vertical é a de cima, na horizontal é a outra. Na horizontal, isso. Eu não lembro. Em HTML não, é porque eu lembrei de outras linguagens de programação. Em HTML eu não sei. Sim, Agora, outras tem mesmo. Java então, mesmo. eu associei. Em Java Esse aqui tem um tinha. campo chamado teste área do Java, mas Java desktop, tá? Estou falando do Java desktop. Que ele tem as 2 barras de rolagem. Bom, aqui tranquilo, né? Aí aqui, ó, todos eles vão seguir o mesmo padrão, ó. Radio button, caixa de seleção, a mesma coisa, ó. Eu vou arrastando, preencho o que ele pede, ó, vai ter o valor ativado, caixa, estado selecionado, pronto. Eu vou por outro. Aí esse daqui é aquele que você vai repetindo. Aí você digita as coisas, né? Salvo, vem aqui, atualizo. Olha lá, fica as caixinhas do lado, né? Com certinho, o checkbox. A mesma coisa pro... Esse on aqui, se eu quero que ela venha habilitada ou desabilitada, tá? Se eu omitir, ela sempre vem habilitada.
O Radio Button a mesma coisa, ó. Vem para cá, o grupo, teste, o valor 2. Ok. Se eu quiser que ele já venha selecionado, vamos pôr aqui de novo. Ó, posso clicar aqui selecionado, colocar alguma coisa, um valor. Ó, ele vem checked, porque na hora que eu criar outros, ele já vem selecionado. Mas aqui, provavelmente vai vir um só, porque todos pertencem ao mesmo nome de grupo aqui. Mas vamos testar. Ou vai vir todos selecionados. Não sei como é que vai ser, mas como todos pertencem ao mesmo nome, só pode vir um selecionado, né? Ah lá, Professor, só veio o último. Oi? por exemplo, esse botão, é, é, a- quando você digita um texto e clica no botão e ele apaga aquele texto para a pessoa digitar de novo, aí já é uma ação que é em outra linguagem também. Ou em HTML dá para fazer. É um esqueminha do HTML com os navegador. Entendeu? Tem coisa do HTML que vai funcionar por causa do próprio navegador. O navegador enxerga que o tipo lá. Como é que era o nome dele? Nunca lembro, cara, o nome daquele lá. Erase, né? Erase, eu acho que é. Limpa e aí o próprio navegador faz. Antigamente, há um bom tempo atrás, a gente tinha que criar aquilo lá na programação. Aí os navegadores incorporaram essa função. Então, na hora que vê um botão com aquele type lá, ele já entende que é para apagar. Entendeu? Antigamente não existia aquele botão. Ele foi implantado, acho que do HTML5 para frente. Foi mudando, né? O HTML foi mudando. Aqui, Entendi. caixa de seleção de arquivos é quando você quer inserir aqueles botãozinhos para clicar e abrir alguma coisa, ó, procurar, largura, sei lá, 48, vou dar OK, ó. Chama file o tipo. Vou salvar. Deixa eu atualizar. Ó, escolher um arquivo. Aí eu clico aqui, procuro aqui no meu negócio, ó, e ele pega para mim. É um tipo de botão que chama o Explorer do Windows, né? Tá? Ele só pega o caminho e coloca aqui. Aí você tem que se virar depois para programar. E tem o botão comum, que é o botão que eu já mostrei para vocês, que você escolhe o que você quer. Ó. Acho que era o redefinir, né? Ele é o submit, é o primeiro, o redefinir, que é o que apaga, o padrão é o botão comum. Então, se eu pôr esse é o com submit, se eu pôr o outro é com redefinir, se eu pôr o outro é com reset, né? É o padrão, é o botão. Aí depende do que eu quero, tá? Então aqui, ó, o NetBeans te ajuda muito, tá? É só você aprender a organizar isso. Minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês têm dúvida desses termos aqui passados, dos códigos, desse esquema aqui com HTML? Como é que tá aí? Não, Alguém tem suave. tranquilo mesmo, galera? Aí sim. Eu não vou falar 100% tranquilo não. Ainda tenho que pegar esse negócio aí. Mas aí é questão de dar uma olhadinha, né? Na aula, vai estar gravada aí. É, sim. Tá bem explicado. Dá pra entender. Acabando a aula. Galera, então eu vou fazer o seguinte: eu não vou passar um trabalho na correria para vocês, não. Vamos fazer assim. Eu vou deixar vocês estudar, testar aí esses códigos, e eu vou elaborar um trabalhinho bem cabeceira para a gente fazer um negócio funcional mesmo, sabe? Um negócio mais bem feitinho. E aí eu passo. Não vou passar só por passar, só para dar mais trabalho para vocês. Quero mostrar ainda para vocês os esquemas aqui com JavaScript ainda não. Mas com o CSS, para a gente trabalhar com esses componentes lá no CSS também, como funciona ou não, e aí eu passo um negócio que dá para montar um formulário mais bonitinho, tá? Que senão aí vai ser trabalho dobrado, né? Vocês fazem esse trabalho e depois eu passo outro trabalho, né? Isso daí fica ruim.